Marcos capítulo 8, verso 15. Palavra do Senhor Jesus, né? Ao ensinar ali os discípulos, para que não cometesse, né? Para que eles não cometessem os mesmos erros que os religiosos da época estavam cometendo, estavam fazendo, né? Aí fala sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus. Olha o verso 15. Olha o verso 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui é o ponto. Aqui é o ponto de partida. Onde essa palavra ontem, quando eu estava meditando na palavra, ela abriu muito meu entendimento, né? E trouxe luz realmente. Trouxe luz. E eu achei interessante, né? Aproveitar esse momento aqui para estar compartilhando com vocês aí, né? Que acompanha aí, né? Nosso trabalho aí. Tá bom? Então, a pergunta você já parou para pensar? Você conseguiu já assim parar para pensar a respeito desse fermento? Que fermento? Que fermento é esse, né? Que fermento é esse que Jesus advertiu ali os apóstolos, os discípulos, para que eles pudessem ter cautela, ter cuidado, ter vigilância a respeito do fermento do fariseu. Então, a pergunta seria essa, né? Para a gente prosseguir aqui, né? A respeito do entendimento dessa palavra. Que fermento? Que fermento é esse que Jesus procurou abrir o entendimento ali dos discípulos? Assim como, né? Hoje, procura abrir o nosso entendimento, né? A respeito da palavra dele, a respeito do ensinamento dele. Então, já podemos entender a respeito, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, né? Aí ainda no Evangelho de Marcos, se a gente voltar aí um pouco no versículo 11, só para ficar mais claro o entendimento. No capítulo 8 e no verso 11. Veja só. 8, verso 11, diz assim, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele. Com quem? Com Jesus, né? Pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então, veja que Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus vendo a intenção deles, né, desses fariseus, Jesus disse para eles, não tem sinal para você, não vai ter sinal nenhum. No Evangelho de Mateus capítulo 16, né? No Evangelho de Mateus capítulo 16, quando a gente chega a ler ali do verso 1 até o verso 12, o versículo 12 ali, você vê que Jesus vai dizer ali pelo Evangelho de Mateus, né? Um dos sinal que vocês vão ver, né? Pode ter só o sinal do profeta Jonas. Só o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Jesus estaria dizendo, né? Jesus estaria ali falando para ele, bom, assim como vocês conhecem a história, né? Ali o que aconteceu com o profeta Jonas, né? Onde ele ali veio ficar 3 dias ali, 3 noites no ventre do peixe. Jesus estaria, né, ali procurando falar, assim será esse sinal. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo, bom, né, se você entender agora e compreender, né, falando da morte e ressurreição. Assim como Jesus foi morto, foi crucificado, sepultado, e no 3º dia ressuscitou.
Então, dá para entender aí, né? Então é isso que Jesus tratou. Então, vocês vão ver, Jesus estaria dizendo, esse sinal, vocês vão ver, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim será o Filho do Homem, né? Que ficaria exposto, né? Ali a história sabe, né? Na terra, né? No sepulcro. E veio a ressuscitar. Então, quando isso aconteceu, creio eu que os fariseus ali, muitos deles, né? Passaram a entender, é disso que Jesus, é desse sinal que Jesus estava falando, né? Então, mas aí, né? Para muitos deles ali já foi tarde já, né? Muitos deles já foi tarde, porque, né? A gente conhece bem a história, né? O que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo, não é isso? Mas só para você entender, eu estou explicando essa passagem aí para ficar mais claro o entendimento aí do que foi tratado, que Jesus advertiu eles, né? Então, o fermento, Jesus disse para o discípulo, acautelai vocês do fermento do fariseu. Então, fermento do fariseu. Quando a gente chega aqui, um tipo de fermento, por exemplo, vamos entender essa fala, esse tipo de fermento do fariseu que Jesus procurou ali, abrir o entendimento dos apóstolos, né, ali dos discípulos. Mateus capítulo 16 e o verso 12. Veja um tipo de fermento ali. Mateus capítulo 16 e o verso 12. Olha um tipo de fermento, né? Que Jesus procurou ali abrir o entendimento ali de muitos ali, capítulo 16 do Evangelho de Mateus e o verso 12. Veja só um tipo de fermento que Jesus procurou ali abrir o entendimento ali, né, dos apóstolos. Como assim hoje, né? Procura abrir o nosso entendimento através da palavra dele, não é isso? Então, 16 e o 12. Então, compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, olha aí o ensinamento aí. Esse fermento aí já seria o que? A doutrina dos fariseus. Ficar atento com o que os fariseus iria estar ensinando. Tá vendo? O que os fariseus iria estar ensinando. Então Jesus disse, isso aí já é um fermento. Essa doutrina, né, que os fariseus muitos pregavam e não viviam, não realmente de verdade, procuravam ensinar, mas eles mesmos não obedeciam, eles mesmos não praticavam. Então esse tipo de doutrina aí, Jesus falou, olha, fica atento aí, vocês ficam já vigilantes já sobre esse tipo de ensinamento dos fariseus aí. Ai, meu Deus do céu, é forte essa palavra, né? Essa palavra é abençoada, viu? Olha, então agora você entende aí a respeito desses fermentos que Jesus procurou ali, o advertir, o ensinar. Então essa doutrina aí dos fariseus é um fermento do que Jesus procurou ensinar. Qual outro fermento? Jesus também procurou advertir também, né? Os discípulos ali, como também a multidão parava para ouvir, né? Jesus ensinar. Lucas capítulo 12, no Evangelho de Lucas capítulo 12, é outro tipo de fermento também. Tem muitas passagens, mas eu separei aqui uns 3 aqui pra gente, né? Pra gente aqui entender aí a respeito. Mas é o que mais tem no Evangelho, a respeito dos fermentos dos fariseus, tanto dos saduceus, dos escribas, dos religiosos da época mesmo. Os religiosos da época. Jesus disse para o discípulo, cautelai, vigiai, vocês vigiam. Certo? O capítulo 12 do Evangelho de Lucas, olha também, outro fermento aí de Jesus também, né? Tratou a respeito aí, ó. Lucas capítulo 12, olha só, Lucas capítulo 12. Olha só, ajuntando-se, né? Tô aqui com a minha Bíblia aqui aberta aqui, ó. Ajuntando-se
entretanto, muitos milhares de pessoas, olha só, muitos milhares de pessoas, né, ajuntando, para poder ouvir, para aprender. Então, olha só, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, olha só, Jesus começou, perdão, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, né, a ensinar: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vocês entendem agora? Vocês estão conseguindo entender? Então aí, olha só, a doutrina dos fariseus, né, seria um fermento perigoso, como também a hipocrisia, né? Pregavam, né, ensinavam, mas não viviam, não praticavam. Então é isso que Jesus estaria falando. E com isso estava, né, fazendo bastante besteira. Essa é a verdade, né? Passando uma imagem que não vivia, não é ator de verdade, porque se for buscar no original mesmo aí, o sentido da hipocrisia, do que é ser hipócrita, seria realmente tipo um ator, uma pessoa que estava representando, mas não estava vivendo, era um personagem, e com isso era dissimulado, eram mentirosos, falsos, enganadores. Essa é a realidade, foi isso que Jesus trouxe no entendimento. Por isso, quando Jesus falava essas palavras, eles entendiam, eles compreendiam. Por isso, quanto mais eles ficavam bravos com Jesus, eles ficavam revoltados, porque Jesus realmente trazia o conhecimento mesmo do povo, o que estava encoberto, que estava oculto, escondido. Um monte de imundícia, né? Por isso, quando Jesus disse: vocês são um sepulcro caiado, né? Às vezes vocês adornam o sepulcro por fora, às vezes vocês embelezam o sepulcro por fora, né? Falando dos seus antigos, dos passados lá, dos seus pais, do profeta também, dos profetas. Então passava uma imagem ali para que o povo, cuida bem do túmulo aí, né? Do tal profeta. Nossa, Jesus disse: vocês fazem isso, mas vocês, por dentro de vocês, vocês fedem. Vocês estão fedendo, está dando nojo. Jesus está dizendo: a maldade dentro de vocês está grande demais, tá? Vocês entendem agora que tipo de fermento Jesus tratou? Vocês entendem agora? Nossa, tem muito. Se eu for aqui compartilhar com vocês a respeito desse fermento aqui, a noite fica pequena aqui, né? Dentro das passagens na Bíblia aqui, onde Jesus trata e fala a respeito desse fermento aí, né? Dessa doutrina aí realmente perigosa, né? Que os fariseus na época estavam ensinando. O sacerdote da época lá, o sistema estava corrompido mesmo. Então, é um outro assunto aí, né? Mas hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente isso, a respeito desse fermento, tá? Toda vez que você lê essas passagens na Bíblia aí você vai ficando mais fácil o entendimento, vai ficando mais, né? A compreensão assim, mais clara, que é realmente, né? Quando Jesus fala: tira a trave, né, do olho, para poder tirar um cisco do olho do teu irmão, para poder ajudar, na verdade. E é através da palavra, é a luz mesmo, né? É através da revelação da palavra, é pelo Espírito Santo mesmo, né? E aí vai ficando mais fácil a gente entendendo aí a respeito do ensinamento de Deus aí, né? Nada a ver de religiosidade, né? A religião é complicada. Por isso que eu sempre tenho esse cuidado. Eu falo: opa, cuidado com a religiosidade, porque às vezes a pessoa, né, termina tropeçando e pelo fato de não entender direitinho, termina caindo na caminhada, desistindo, né, apostatando, e sendo que o erro, né, não está na palavra, não está nas escrituras, pelo fato realmente como a pessoa entende ou compreende. E às vezes, né, às vezes no decorrer da caminhada, muitos terminam aí apostatando-se, afastando-se, desviando, mas é por falta de entendimento da palavra. Porque quando você entende a palavra, quando você compreende, quando ela é revelada, ela te dá uma clareza, te dá uma estrutura, é onde
A Bíblia diz, né, que é pão mesmo, não é pão, é alimento, é fortalecimento. Eita, é maravilhosa a palavra de Deus, viu? É benção mesmo. E estou muito feliz aqui poder, né, estar compartilhando com vocês aí. Espero que vocês possam estar entendendo e compreendendo, né, e sendo aí fortificado aí, sendo aí mais, né, renovado aí, transformado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Mais um fermento. Então já entendemos, Mateus capítulo 16, verso 12, falou da doutrina dos fariseus, né? Do ensinamento. Lucas 12 fala da hipocrisia. Então essa doutrina do fariseu, um fermento perigoso, a hipocrisia também, outro fermento perigoso, né? A hipocrisia no fato de eles realmente ser dissimulado. Eles procuram o tempo todo, tá tentando Jesus ali, procurando colocar a prova, né? Escolhendo uma forma ali para que pudesse ali prender Jesus, jogar Jesus contra o sistema, né? Contra os governantes da época, os presidentes, né? Então o negócio estava feio ali. Veja só a respeito desse tipo de hipocrisia. O que Jesus disse a respeito do Evangelho de Lucas, aí mesmo, no capítulo 20. Se a gente ler o capítulo 20 e o verso 19 e o verso 20, veja que clareza, veja que maravilha esse ensinamento que Jesus ele deixou a respeito dessa passagem aí. Olha esse tipo de hipocrisia, olha esses hipócritas da época. E se a gente não vigiar hoje, não é diferente não, viu? Hoje não é diferente não. O que mais tem se levantado nesses últimos tempos são fariseus. São religiosos mesmo, daquele difícil. E termina, se você não tiver mesmo enraizado na palavra, agarrado mesmo, entendido, às vezes termina por algum tipo de doutrina, ensinamento desse, né, por alguma palavra de um hipócrita, né, termina muitas das vezes derrubando muita gente, viu? Por isso que muitos caem na caminhada, muitos terminam caindo pelo fato de não discernir a palavra de Jesus, a palavra da Bíblia, né? Então, espero que a partir desse momento aí, que Deus ele venha trazer luz aí ao teu entendimento, tá bom? Assim como tem trazido aqui ao meu, e juntos nós vamos se fortalecendo aí pela palavra de Deus, né? Pelo poder de Deus aí. Lucas capítulo 20, verso 19 e o verso 20. Veja só a questão do tributo. Veja só, quando Jesus ali, o hipócrita, né, falando ali dos enviados ali, os mensageiros dos fariseus que foi para tentar Jesus, para procurar ali armar uma cilada, para que pudesse ali jogar Jesus contra o sistema, né, o governo na época ali. Olha só, olha o que eles falaram, olha as perguntas que eles fizeram para Jesus. E veja que ensinamento Jesus deixou ali, nos deixou, para que hoje a gente pudesse entender, você até identificar o que é um hipócrita, o que é um tipo de hipocrisia. Quando alguém chega com hipocrisia para você, quando alguém traz uma palavra de hipocrisia, e muitas das vezes, se você não saber discernir, muitas das vezes a pessoa termina caindo na fé, termina, né, tendo problema aí, né, na sua vida aí, né, por causa desse tipo de ensinamento aí. Então sempre houve, tá vendo? Sempre houve, vai haver, até Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, sempre vai haver esse tipo de fariseu, de hipócrita, né, com esse tipo de conduta aí. Tudo bem? Então, vamos ver mais um tipo de fermento aí? Vamos ver mais um tipo de fermento? Vamos ver. Quando fala a questão do tributo, Jesus, olha só. Lucas capítulo 20, verso 19 e o verso 20. E
os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele, né? Lançar a mão de Jesus naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então Jesus contou uma parábola, eles entenderam na hora, que o povo entendeu também que muitas coisas ali né? Estava sendo ali, foi desmascarado. Falando a respeito, que a parábola dos lavradores mal, né? Dos lavradores, os trabalhadores. Então, quando Jesus contou essa parábola a respeito deles, eles entenderam e compreenderam. E o povo também entendeu. Porque era para eles, né? Pregar, ensinar o povo conforme Deus tinha sempre orientado, instruído. Mas naquele momento ali estavam corrompidos, o sistema estava corrompido. E Jesus falou essa parábola aí dos trabalhadores maus. Eles entenderam que foram com eles. E aí eles enviaram ali o mensageiro até Jesus, né, para poder tentar parar Jesus, para tentar prender e realmente matar de verdade mesmo ali. Então não tem outra. Se procurar aqui outra questão aqui, a questão é essa mesmo. Olha o verso 20, né? Depois que Jesus contou a parábola. Olha o verso 20. E trazendo-o debaixo de olho, olha só, né? Trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingisse justo. Vocês estão entendendo? Se fingisse justo. Então, olha que plano macabro, olha que coisa diabólica mesmo. Então, achando que eles iam pegar Jesus, vamos enganar Jesus, nós vamos criar um sistema aí para que ele possa vacilar e, de acordo com a palavra que Jesus iria dizer, poderia rebelar o povo contra ali o governo na época, né, contra o presidente, podemos dizer assim. E aí, pronto, aí acabaria ali, né, o ministério de Jesus ali já... Mas Jesus, sabendo e conhecendo o pensamento deles, né? Conhecendo ali a maldade deles, olha só, verso 20. E, trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem, né? Ou seja, apanhar Jesus, né? Em alguma palavra. E o entregarem à jurisdição e poder do presidente, né? Então, vocês entendem? E aí, se ler aí, dar continuidade, vai estar falando sobre, né, os impostos, vai estar falando o que é do governo, o que é de Deus, né? Eu creio que muitos de vocês já devem ter lido essa passagem aí, né? Então, só para a gente concluir, a partir do verso 21, olha só. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, ó, o que eles perguntaram para Jesus? Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Olha que malícia, olha que malícia. Por isso que tem que saber identificar bem. O inimigo, ele tem disso, ele tem um secretismo, ele mistura a verdade com a mentira. E muitas das vezes a pessoa não saber discernir, termina acreditando nesse tipo de ensinamento aí, nesse tipo aí de doutrina. Tá vendo? Então sempre houve isso aí. Jesus teve que lidar com essa questão, e muitos também, antes de Jesus, e a gente agora, e você também agora. Então isso é maravilhoso entender isso aí, para saber discernir a respeito desse tipo de fermento, saber discernir a respeito desse tipo de religiosidade e de hipocrisia, de pessoas hipócritas, né? Que tem esse tipo de conduta aí. Então é um verdadeiro ator, que nem diz mesmo a palavra, né? É um verdadeiro dissimulado, né? É dissimulado, é mentiroso realmente, é enganador. Esse tipo de pessoa é sem escrúpulo mesmo. Então tem que vigiar, tem que pedir esse discernimento a Deus. Tudo bem? Maravilha? Vamos prosseguir aqui. Verso 22. É-nos lícito. Olha o que eles falaram para Jesus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Veja só. Olha o
plano diabólico. Olha a pergunta para ver se Jesus ia falar: não, vocês não vão pagar o imposto, não, devolve não. Ia estar jogando as pessoas contra, ia estar criando uma rebelião. Então ele diz: é nos lícito dar tributo a César ou não? Pergunta que eles fizeram para Jesus. Verso 23. E entendendo ele, ou seja, Jesus, né, a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Estavam tentando Jesus. Jesus sabia disso. Jesus sabia a intenção do coração dele, que era maligna mesmo, era diabólica mesmo. Jesus disse: por que me tentais? E olha aí, Jesus continuou falando aí no verso 24: mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. Olha que Jesus disse: cadê? Me dá uma moeda. Vocês têm uma moeda aí? Me dá a moeda aí. Me dá a moeda. Eles pegaram e deram a moeda. Aí Jesus disse: tá vendo? Tem a imagem e tem a inscrição. E Jesus pergunta aí, né? Tá vendo? Tem a imagem e tem a inscrição. E respondendo eles, disseram. Jesus disse: de quem é essa imagem? Eles disseram: de César. Tá vendo? Então ficou o quê? A inscrição. Aí Jesus vai, né, e combate ali aquele tipo ali de casta demoníaca mesmo, né, de perturbado. Então Jesus vai e fala: ó, disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja que hoje não é difícil esse tipo de ensinamento, né? É o que mais está tendo ultimamente, esses tipos de fariseu que não procura entender e compreender a palavra, o ensinamento de Jesus, e termina jogando as pessoas contra. E a pessoa, às vezes, por falta desse discernimento, né, termina caindo na fé, na caminhada, e aí começam os problemas, né? Aí vem os problemas que, né, só a misericórdia de Deus mesmo, só a graça de Deus. E é para isso que Deus está nos dando essa oportunidade aqui, para abrir aí o nosso entendimento, assim como ele tirou, né, o argueiro dos meus olhos, tirou, né, a trave, que fala que é uma trave mesmo, seria um poste, e para que hoje a gente possa, né, tá compartilhando aí, né, tá compartilhando aí com você aí, meu amigo, minha amiga, com você aí, tá bom? Que gosta da palavra de Deus e tem vontade de aprender ainda mais, assim como eu também, né? Eu sou amante das Escrituras, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, né? Tá bom? Então, creio que tem um propósito de Deus aí, tá? Sobre o teu coração aí, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Tem uma promessa de Deus aí, né? Tem sobre a tua casa, tá bom? Toda a tua vida, tá bom? Então, quando vai tendo discernimento da palavra, vai se tornando muito melhor. A gente vai, né, vai tendo mais assim a tranquilidade, saber que o que estamos fazendo na presença de Deus, no caminho, tá certo. Estamos indo no caminho certo. Tudo bem? Não, eu tô tossindo, minha garganta ainda não tá 100% melhorada, mas graças a Deus. E o Lucas capítulo 13, verso 15, pra gente, né, tá concluindo aí, né, esse momento aí de tá compartilhando aí, né, aprendendo aí com a palavra de Deus, tá bom? Então, Lucas capítulo 13, nós estamos em Lucas capítulo 20, se voltar a Lucas capítulo 13, veja que maravilha, Lucas capítulo 13. Olha que maravilha. E o verso 15. Essa passagem aí, ela mexe com o sistema. Ela mexe com o sistema, com esse negócio de religião. Por isso que é bom entender a palavra, é bom compreender a palavra. Veja só, Lucas capítulo 3, o verso 15. Olha só. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Olha o que Jesus disse. Olha a resposta que Jesus deu. Ó. Hipócrita. Jesus chamou eles de hipócrita. E o assunto aí é a respeito da cura de uma mulher, né? Uma mulher paralítica que Jesus curou. E eles começaram a criticar. Então tá aí, tá bom? Tá aí. Se você ler aí a respeito do capítulo 13, começa no versículo 10, é que eu já estou dando uma adiantada para a gente ganhar um pouco mais tempo aí. Tá bom? Mas a respeito aí é de uma mulher
que já estava aí há muito tempo enferma, né? Já vivia muito tempo enferma, sofria. Era possuída mesmo, o espírito maligno mesmo, o demônio mesmo, acabando com a vida dela. Jesus foi e libertou aquela mulher. E pelo fato de Jesus libertar aquela mulher, foi num sábado, tá escrito aí, e eles já queriam sempre um pezinho já, né, para poder matar Jesus, para poder prender. E aí, olha só, no verso 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? Forte aí, que tapa, hein? Tapa santo mesmo, vamos falar assim, que tapa santo, hein? Como Jesus procurou tirar a venda, né, da hipocrisia, né, dos hipócritas, né? Meu Deus do céu, da religiosidade. Jesus procurou abrir o entendimento só. Realmente estavam tão cegos, tão carregados mesmo que... Mas a palavra aí é muito clara, né? A palavra é muito transparente, não é? Então foi a respeito aí, ó, da cura dessa mulher paralítica aí, ó. Olha aí, verso 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Olha que sofrimento, olha que vida que a mulher vivia. 18 anos. 18 anos. Imagine essa mulher lá, eles conhecendo, né, os hipócritas lá, os religiosos lá, os escribas, fariseus e tanto outros lá, né? Vendo o estado daquela mulher, nunca procurou se compadecer. Quase Jesus foi, pela misericórdia, curou aquela mulher. Foi motivo deles querer, né, criticar, condenar. E aí Jesus, né, Jesus vai e trouxe na memória lá, ó, verso 13. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificavam a Deus. E glorificavam a Deus. Vendo? Verso 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, olha só, olha aí. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. Porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão, olha só, jogando Jesus contra a multidão, ó. Disse à multidão: 6 dias há em que é misto, ou seja, trabalhar que é permitido. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Aí é que hipocrisia. Aí Jesus pegou aí o verso 15, não foi? E respondeu para ele, ó. O Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? Ou seja, não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Ele não tinha que fazer nada. Mas eles faziam. Jesus desmascarou aí. Jesus desmascarou. Por isso que esse problema aí de religião é complicado. Negócio de religião... Entende, né? Está compreendendo aí, né? A palavra está clara aí. Beleza? Então, espero aí, né, você aí ter gostado aí. Espero que você tenha entendido a palavra. Assim como Deus tem abrido aqui meu entendimento, dando discernimento. Que possa também aí estar discernindo aí a palavra dele no teu coração, teu entendimento. E vai prevalecer o que Jesus falou, né? Se ele disse, se ele libertar... Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Seja livre para a glória de Deus, seja livre, né? Então, entender bem o que é doutrina do homem, né? Até onde vai ali, que não atrapalha ali, né? O relacionamento para com Deus e não venha colocar um jugo, um fardo pesado que eles não carregaram. Jesus falou isso para eles também. Então, vocês estão entendendo o tipo de fermento? Vocês entenderam agora o fermento? A religiosidade, a doutrina, a hipocrisia. Então tá bom, meus amados? Fico muito feliz aí, tá? Você que parou para estar dando esse tempo aí, atenção, creio que será motivo de muitas bênçãos de Deus na tua vida, tá bom? Teu ministério,
na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Ah, fazer uma oração, tá bom? Vamos fazer uma oração. Quero fazer uma oração, amém? Eu creio que, né, Deus, ele pode abençoar a tua vida, tá bom? Ele pode restaurar, ele pode curar, libertar, sarar e salvar, amém? Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu venho nesta hora te agradecer por tudo, por mais essa oportunidade que o Senhor aqui está nos dando, Pai, para juntos, eu, Pai, e esse meu amigo, essa minha amiga, esta pessoa, esse meu irmão, que tem se disponibilizado do outro lado, Pai, para juntos aprender com a Tua palavra. Oh, Pai, que o Senhor, Pai, nesta hora, Pai, possa, Pai, visitá-la, Pai, tocar na vida de cada um deles, abrir o entendimento e dar discernimento, Pai. Pai, que o Senhor possa tocar, Pai, na vida, na casa, na família dele, Pai. Que o Senhor possa restaurar, transformar, Pai, sarar e libertar, e que tudo seja para a glória do Teu nome, porque é o Senhor, Pai, não é religião, não, é o Senhor, e que tudo seja para a glória do Teu nome, amém? Você crê? O Senhor Jesus disse também um dos fermentos, né? Para que uma longa oração? Entrar na casa das viúvas e fazer, né? Ficar lá de horas e horas orando. Jesus disse, isso aí é fariseísmo, isso aí é fermento, tá bom? Então, Deus, ele não quer te cansar, Deus, ele não quer cansar ninguém. Muito pelo contrário, ele quer nos libertar do jugo e da escravidão deste mundo. Bom? Então, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e assim que Deus nos permitir, nos dar outra oportunidade, eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com cada um de vós. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.